Só vai começar agora, então. Conferindo aqui nossa página. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aí, o pessoal que está seguindo a nossas lives. Hoje a gente está dando continuidade à programação da Semana do Meio Ambiente. Como é uma tradição do IASO desenvolver essa semana com demais parceiros, a gente não podia deixar de desenvolvê-la. Então, ela está sendo toda virtual. A gente está iniciando mais uma live, então, com convidados especiais. Ontem a gente teve um bate-papo bem bacana, anteontem também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre práticas de conservação de solo e de água, que é um assunto tão batido aqui no nosso município, mas que é extremamente importante para que a gente possa garantir a qualidade e a quantidade das nossas águas, para a gente poder cuidar dos nossos rios. E para esse bate-papo, a gente trouxe o secretário de Meio Ambiente. Desculpa aí que eu fico nervosa de estar com o secretário, o gaguejo. O Edmundo de Neri Costa Júnior, e é um parceiro de longa data. O Edmundo é biólogo, é mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da UFGD agora, especialista também. E o Edmundo é um grande parceiro, sempre foi parceiro da Semana do Meio Ambiente, sempre apoiou as nossas atividades, as nossas ações, e não seria diferente agora, né, nesse momento virtual. O Edmundo vai abordar esse assunto, mas antes dele começar, vamos fazer aqui uma introdução, justamente para dar a deixa para ele poder fazer essa apresentação. O que a gente quer falar sobre esse assunto? Devido aos episódios de várias chuvas intensas que nós tivemos aqui na nossa região, com o turvamento dos rios, a gente, que foi acima do normal, inclusive, né, as chuvas que nós tivemos, e com isso provocou o turvamento de vários cursos d'água nossa aqui, a gente teve uma série de ações que foram tomadas desde a mobilização da sociedade civil. Então, nós tivemos grupos de várias pessoas, como instituições que se mobilizaram e tiveram buscando formas, né, ou pressionar também quem pudesse fazer alguma coisa. Então, foram realizadas diversas audiências públicas, foi feita uma publicação de um decreto, né, pelo governo do estado, para que as áreas rurais com novas movimentações de terra, que elas tenham que apresentar um projeto técnico de manejo de conservação de solo e de água. E a gente também, o IASB, ampliou o programa de reflorestamento que a gente desenvolve junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com outros viveiros privados, que aqui a gente cita o viveiro da RPPN Cabeceira do Prata e o viveiro da Fazenda Princesinha. E, além disso, foi criada uma câmara técnica pela Semagro, com diversos órgãos, inclusive a SEMA é uma dos órgãos que fazem parte, para tratar desse assunto. A gente vai falar sobre a Câmara Técnica especificamente na sexta-feira com o engenheiro agrônomo Paulo Jimenez. E hoje a ideia é que, como os resultados dessas ações e das demais que estão sendo desenvolvidas, elas são ao longo prazo, são ações que elas não são vistas logo que a gente começa a desenvolver uma atividade. Por exemplo, eu planto uma muda. Você não vai conseguir ver a floresta no outro dia, já crescida. Então, a gente fala que isso são atividades a longo prazo, são atividades que vão levar um tempo considerável para que a gente veja, assim, não é que veja, a gente já consegue ver resultados, mas é que tem alguns que demandam um pouco mais de tempo para que a gente possa enxergar de fato o que está sendo feito. Muita gente tem o sentimento, então, que nada está sendo feito. Por quê? Porque não consegue, às vezes não tem conhecimento, não tem contato com aquela ação que está fazendo, e por isso é muito importante a gente deixar a sociedade, deixar vocês, nossos amigos, informados sobre o que vem sendo feito e sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no município por diversos órgãos. Aí a gente abre agora a palavra para o Edmundo, para que ele possa contar o que a SEMA, o que a Secretaria de Meio Ambiente já desenvolveu sobre esse tema e o que vai desenvolver ainda, pensando na conservação das águas, né, dos nossos corpos hídricos, nos nossos rios. Então, Ed, muito bem-vindo.
mais uma vez, assim, você é um grande parceiro, a gente é muito contente, muito feliz com todo esse apoio, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana junto com o poder público e o terceiro setor, né, a organização da sociedade civil. Obrigado por aceitar esse convite, né, e mais uma vez falar do trabalho que você vem desenvolvendo em frente à secretaria. Então, fique à vontade para poder fazer a sua fala, fazer suas considerações. Obrigado, Lili. É uma grande satisfação estar aqui junto ao IASB mais uma vez. Como você disse, uma parceria aí já de muitos anos, né, de mais de uma década, enquanto eu estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente, agora que retornei, e em particular junto ao IASB. A gente sempre tem uma preocupação de levar informação das ações em tempo real para a comunidade, da maneira mais transparente, da maneira mais assertiva, e o cuidado e o critério técnico da realização das ações. Logo que eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, uma breve contextualização, nós estávamos vindo do período de turvamento. Então, os turvamentos todos emblemáticos, que deram mídia, que geraram todas essas audiências, das quais eu participei já como secretário, foram anteriores ao meu retorno. Só que, lá desde 2007, a gente já tinha um histórico de ações de conservação de solo e água feitas em parceria público-privada. Então, antes de pedir para você projetar uma breve apresentação que eu fiz para embasar a conversa e mostrar as imagens do que vem sendo feito, eu gostaria de dizer que a Secretaria de Meio Ambiente e o município não faz nada sozinho. Nós, obrigatoriamente, precisamos das parcerias com os proprietários rurais, com as ONGs como o IASB, com a população, para que essas ações realmente se desenvolvam e tragam o resultado que todos esperam. Tá? Então, pessoal, eu preparei uma breve apresentação só para contextualizar um pouco o assunto, né? Já vou antecipar que eu havia previsto um videozinho curto de 6 minutos para falar um pouco de erosão, de processos, mas por questões técnicas a gente não consegue que ele tenha áudio, então eu vou pedir para ele disponibilizar o link do YouTube onde está o vídeo para que vocês possam assistir depois. E desde já me coloco à disposição para responder as perguntas à medida que vocês forem tendo dúvidas ou logo após a breve apresentação. É um desafio muito grande, o link está aí nos comentários, ok? É um desafio muito grande. Isso, é um desafio muito grande trabalhar com conservação de solo e água neste momento, especialmente porque houve um aumento muito grande das áreas de lavoura. Então, a janela de tempo que nós temos para fazer a intervenção acaba sendo muito pequena e a intervenção deve acontecer simultaneamente. Mas já eu falo mais sobre isso. Ele, por gentileza, solta a apresentação, por favor. Sim, deixa eu mexer aqui, Ed. Até eu estou desviando o olhar aqui porque a gente teve que usar o termo, né, gambiarra, para poder fazer a live por conta dos probleminhas técnicos que ocorreram. Deixa eu já Ajuste pôr aqui para apresentar. Gambiarra não, ajuste técnico provisitivo, provisório para frente. Pois é, eu estou trabalhando aqui com 2 telas, mais o celular, mas dá tudo certo. Tá, vamos lá. Volta lá. Esse seria o vídeo. Volta lá. Sim, verdade. Ele deu aqui mais um. Justamente tem que dar uma. É isso. Aqui, pronto. Muito bem, pessoal. Então, brevemente, a ideia é falar um pouquinho de processos erosivos e conservação de solo e água, até porque é muito difícil falar apenas de conservação de solo e água sem entender o que é que gera essa demanda de conservação de solo e água, que são exatamente os processos erosivos. As próximas, por favor, Lili. Próximo slide e vamos lá. Só um pouquinho, Ed. Teve um probleminha básico aqui, voltei aí. Ok. Então, tem uma conceituação teórica, sem grandes preciosismos, né, que erosão é todo processo que gere desgaste, transporte e sedimentação do solo, subsolo e rochas, como efeito de ação de agentes erosivos, como água, vento, seres vivos, né, o bicho-homem, que está incluído aí nos seres vivos,
e o processo de desagregação das partículas de rochas, que são os sedimentos, ocasionando pelo processo de intemperismo. Tá? Então, quando a gente fala, a gente quer tratar do assunto erosão ou conservação de solo, a gente tem que realmente entender que esse intemperismo ele pode ser físico, biológico e provocar esse desgaste. Então, quando a gente vê processos de turvamento, o que acontece? É este solo que foi desagregado originalmente, que foi transportado, ou seja, foi erodido, movido de um lugar para o outro. Ok? Passa lá para nós, ali. Seria um Esse é um videozinho. vídeo, né? Esse é um videozinho bem bacana, didático, que fala sobre processos erosivos invertentes. E Dá para. didaticamente. Ele só não vai ter o áudio, né? Mas não adianta também o pessoal. Acho que rodar só um pouquinho para que o pessoal possa ver aqui do Pode que ser, se trata, né, Ed? eu explico daqui. Tá. Vamos lá. Ele tá rodando aqui já. Então, um tipo de erosão é erosão por salpicamento. Né? Hoje vamos conhecer alguns tipos de processos erosivos que ocorrem nas vertentes, para que possamos entender a causa e origem das erosões e assim pensar. Então, vocês podem ver pela imagem do vídeo que as gotículas de água, quando caem no solo, elas desagregam o solo, fazendo com que as partículas saiam. Ô, Ed, quando você põe o áudio aí do seu vídeo, a gente consegue ouvir. Ah, consegue ouvir? Então, pera lá, volta lá. Consegue. Você testou aí, eu achei que ficou bom. Peraí, deixa eu só voltar no slide. Então, vamos voltar ao começo aqui. Pessoal aí, quando o Vamos Ed fazer. colocar o. Vamos ligar simultâneo, Ed. Vai, 1, 2, vai. Pronto. Hoje vamos conhecer alguns tipos de processos erosivos que ocorrem nas vertentes, para que possamos entender a causa e origem das erosões e assim pensarmos em formas e meios de prevenção, garantindo uma relação mais harmônica entre sociedade e ambiente. O primeiro tipo de erosão que vamos abordar é a erosão por salpicamento, também conhecida como splash erosão. Este tipo de erosão acontece quando uma gota d'água bate no solo exposto, espalhando partículas em suspensão. Como forma de conter esse processo erosivo, a cobertura vegetal auxilia reduzindo a energia de impacto da gota da chuva, amortecendo a sua queda e reduzindo os potenciais erosivos da erosão por salpicamento. O processo erosivo é chamado de escoamento superficial, mas também pode ser conhecido por erosão laminar. Tal processo erosivo ocorre pelo escoamento de água pluviométrica e depende essencialmente de dois fatores, a compactação e a saturação de água na superfície do solo. Sua dinâmica está atrelada ao fluxo laminar de água na superfície, a modo que o solo seja removido e deslocado às partes mais baixas da vertente. A presença da cobertura vegetal na vertente auxilia na prevenção dos dois fatores de causa do processo erosivo, pois as raízes dos vegetais garantem uma melhor estabilidade física e a drenagem do solo. A erosão linear está ligada diretamente com o fluxo de água corrente escoada na vertente. Seu desenvolvimento é progressivo, pois a intensidade de água que escoa dá origem a diversas feições na vertente, como, por exemplo, os sulcos, que são pequenas incisões por onde a... Gravou o vídeo aí, Liliane? Olha aqui. tá indo aos pouquinhos. Ah, vamos voltar a tentar sincronizar de novo. Quer que eu pare aqui? Ah, ele dá um search. Vou te contar, hein? Problemas técnicos acontecem Vai lá presencialmente, para mas 1 minuto e 45. pode? Ok, vai. atingindo até 50 centímetros de profundidade. Com a evolução da dinâmica de retirada e transporte de sedimentos, formam-se as ravinas, que possuem mais de 50 centímetros de profundidade e atingem os horizontes inferiores do solo, ou mesmo as rochas. A progressão das dinâmicas erosivas na ravina podem dar origem a uma nova morfologia definida como bossoró.
A vossoroca apresenta grandes profundidades com paredes irregulares e, conforme a dinâmica erosiva se acentua, a profundidade pode atingir o nível freático, levando ao afloramento do mesmo. A causa desses processos erosivos está diretamente vinculada ao mau uso do solo e à retirada da cobertura vegetal da vertente. Entretanto, podem apresentar origem natural. O processo de rastejo é um tipo de movimento de massa que gera alteração da morfologia do relevo e, consequentemente, da paisagem. Estes movimentos são lentos e contínuos, e devido a isso passam a ser bem perceptíveis. Algumas alterações na paisagem auxiliam no diagnóstico do processo, como rachaduras nas estradas e em pontos esparsos da vertente, além de postes, cercas e até mesmo árvores recurvadas. As árvores possuem destaque, pois na ocorrência do rastejo passam por um processo de deformação chamado geotropismo, tendo como ocorrência os troncos recurvados. O processo de rastejo está vinculado com as variações de temperatura e umidade no solo, e que, devido a forças gravitacionais, acaba se deslocando. Como meio de prevenção, cabe a preservação da cobertura vegetal, pois essa garante a estabilidade e permeabilidade do solo, além dos cuidados com o uso e ocupação do mesmo, buscando a redução de alterações humanas no ambiente. Os escorregamentos são processos de movimentos de massa com incidência rápida e momentânea, sendo comumente conhecidos por seus impactos ambientais e sociais. Hoje, vamos conhecer algumas características dos escorregamentos rotacionais e translacionais. Os rotacionais têm como característica a formação de uma ruptura curva, onde grandes massas de solo se deslocam em blocos para o inferior da vertente. Árvores retorcidas, fissuras na vertente e danos a residências e vias de locomoção são algumas das consequências desse processo erosivo. De grande impacto ambiental e social, o escorregamento rotacional está atrelado com o mau planejamento urbano e o uso e ocupação do solo indevido, retirada da cobertura vegetal, cortes irregulares na vertente formando barrancos, além das chuvas contínuas que auxiliam a ocorrência do fenômeno. Já o escorregamento translacional apresenta uma ruptura plana e de baixa profundidade, variando entre 50 cm a 5 metros. Todo esse material se desloca em grande velocidade pela vertente em um curto período de tempo. Geralmente é atrelado a uma chuva contínua e, quando associado a uma forte intervenção da sociedade no meio natural, acarretam em danos impactantes. Esses fenômenos são extremamente comuns no verão, devido às grandes chuvas da estação, acabam por saturar o solo e, quando associado a fatores como a antropização e o mau planejamento urbano e ambiental, acarretam em grandes tragédias. Nós conhecemos hoje 5 tipos de processos erosivos e podemos perceber suas origens e como funcionam suas dinâmicas. Sempre devemos lembrar que os processos erosivos são fenômenos naturais e o impacto socioambiental proveniente deles está diretamente ligado com a intervenção da sociedade no ambiente. Logo, temos que buscar compreender como esses processos erosivos funcionam e como podemos prevenir tanto os impactos sociais e os naturais, buscando assim a harmonia entre sociedade e ambiente. Muito bem, acho que nós, com o nosso ajuste técnico preventivo aqui, improviso, conseguiram ver o vídeo. O link está disponível, então quem quiser assistir mais detalhadamente. A ideia é exatamente mostrar para vocês, com esse vídeo, pessoal, os 2 principais processos erosivos que estão associados à questão de turvamento dos nossos rios. Passa o próximo, por favor, Guilherme. Então, qual foi a imagem que nós tivemos aí? E acho que essa foto aqui da Barra, do córrego Bonito com o Formoso, é muito emblemática. Nós tivemos um grande carreamento de sedimento e um turvamento com barro. Vocês vão me ouvir falar várias vezes de turvamento com barro. Por que eu quero destacar isso? Turvamento de curso d'água é um processo natural. Então, desde sempre, eu frequento Bonito aqui desde 1993, quando a gente tinha volumes de chuva muito grandes ou períodos de chuva prolongadas, havia algum turvamento dos rios, especialmente por aumento do volume de água transportada e revolvimento do fundo do rio. Só que esses turvamentos, eles não davam essa coloração de chocolate, ou seja, essa cara de barro, e eles eram mais rápidos de limpar. Então, qual foi o grande diferencial do turvamento que aconteceu aí no final de 97 e 98? Né? Foi o transporte de barro para dentro dos rios, e é isso que chamou a atenção.
Então, se tem transporte de sedimento para dentro do Formoso, do Prata, do Mimoso, enfim, dos nossos rios emblemáticos, nossos rios cênicos, isso significa que a gente tem algum problema de conservação de solo e água que está permitindo que o solo seja transportado das estradas, das propriedades rurais, das chácaras de lazer, enfim, para dentro do rio. E esse Então, foi o primeiro grande... Fala, Lili. E é bacana nessa tua fala a questão de destacar bastante isso, que o solo está sendo transportado, porque pensando na atividade econômica, né, nas propriedades rurais, ter transporte de solo é perda de dinheiro, né, perda de recurso. Isso, Então, isso você vai chegar lá, né? Então, vou deixar, vamos lá. vou chegar, mas isso, como você já antecipou, a parte mais cara de toda a propriedade rural, né, cara no sentido de querida, preciosa, valiosa, é o solo. Então, ter transporte de solo, ou seja, ter processo erosivo frontal em qualquer propriedade rural, independente de ser lavoura, pecuária, ecoturismo ou chácara de lazer, é pegar a parte mais cara, mais preciosa do solo e mudar embora. Até porque fazer recuperação com adubação é um processo bastante caro. Tá? Então, uma coisa que a população precisa entender, especialmente todos que me escutam nesse momento e me assistem, é que nunca houve mascaramento dos fatos, porque contra fatos não há argumentos. O torvamento, de fato, aconteceu. O que a gente precisava entender é em que contexto esse torvamento aconteceu e quais medidas que poderiam ser tomadas em decorrente desse fato. Faça o próximo. Para diminuir isso, né? Claro, Como que a gente faz, né? Não tem como atacar uma consequência se a gente não consegue identificar a causa. Tá? Então, o que fazer? Né? Essa foi a primeira grande pergunta para mitigar o problema de turvamento. Na verdade, quando a gente fala de turvamento foi algo que ganhou mídia, ganhou repercussão. Mas a gente já tem, de longa data no município, alguns processos erosivos, perda de cobertura vegetal, algumas pressões em áreas de preservação permanente, embora o status geral de conservação do município, especialmente de APP, é muito acima da média. Para os levantamentos no GEL, feitos inclusive pela Fundação Neotrópica, nós temos pouco mais de 46% de vegetação nativa ainda no município. E um déficit de APP que não chega a 5 mil hectares. Então, Mas que o turvamento, acho que nós temos os rios com as águas cristalinas, até costumo falar isso nas escolas, o impacto quando se suja, né, digamos assim, entre aspas, as águas, é muito mais rápido para se ver, né? Então, você retirar uma mata, vamos supor que não tenha uma mata ciliar, às vezes aquele impacto ali ao longo do tempo do carregamento do solo é ao longo do tempo, então não se vê, e talvez não se dê tanta importância, mas no turvamento, eu acho que por ficar com essa imagem do rio marrom, do jeito que foi do slide anterior, acho que foi o que causou o alvoroço também, né? Acho não, foi o que causou o alvoroço, traindo a atenção da mídia, né? Porque é incrível. Indiscutivelmente, Liliane, o turvamento com essa intensidade, com esse carreamento, e você vê um rio cristalino com cor de achocolatado, né, com cor de chocolate, é algo chocante. E aí o cuidado, como fazendo uma analogia ao que nós estamos vivendo hoje em épocas de pandemia de coronavírus, de filtrar o que é fato e o que é histeria. Então a gente teve um tanto de histeria em relação a um problema que é um problema que precisa ser solucionado a médio e longo prazo. Então, como resolve o problema? Indiscutivelmente começa por adoção de estratégias de conservação do solo e água. Quais estratégias? Terraceamento, de construção de curvas de nível, curvas embutidas, caixa de retenção e sedimentação. Caixa de retenção é aquela caixa que você porque as partículas em suspensão que estão nessa água acabam decantando dentro da caixa. É por isso que caixa de retenção, especialmente ao longo de rodovia, tem que ser limpa de tempos em tempos. A gente fala que a caixa entope. Não é que a caixa entope, é que ela segura efetivamente
as partículas de solo que estavam sendo transportadas, né? Pois é, isso é uma coisa que a gente estava conversando ontem, Ed, na reunião técnica, que é bem importante de falar, né? Porque não basta apenas fazer a ação de conservação do solo, né? Tipo a caixa de contenção, se você não der a manutenção devida para elas, com o tempo elas vão se perder o seu efeito, né? Exato. A literatura que trata das práticas conservacionistas, né, as práticas de intervenção em áreas de agropecuária, dizem que a longevidade, obviamente dependendo do tipo de uso e regime de chuvas, varia aí de 3 a 5 anos. Nos próximos slides eu vou mostrar algumas imagens de conservação do solo, mas, por exemplo, um terraço construído em nível, ou a famosa curva de nível, a cada intervalo de 3 a 5 anos, ela precisa ser reerguida. As caixas de retenção do encabeçamento das curvas, seja a embutida ou os açudes à beira das estradas, a intervalos regulares, também dependendo do volume de chuva, tráfego da estrada, etc., precisam ser feita manutenção. Tá? A recuperação florestal, o videozinho mostra bem isso. A importância da cobertura vegetal para segurar ou evitar processos erosivos no solo. Então, a vegetação, seja ela arbórea, arbustiva ou cultivar, estabiliza o solo, as raízes aumentam a capacidade de infiltração. O videozinho eu acho fantástico, porque ele é bem didático. Então, a gota de água, ao invés de bater direto no solo exposto, a gota de água é amortecida pelas folhas, cai no solo mais devagar, né? E ainda, ao invés de escorrer, porque tem um monte de obstáculos, né? Planta, raiz, enfim, ainda tem a chance maior de escorrer. E aí o trabalho do IASB vem sendo fundamental em auxiliar na recuperação florestal, porque não adianta apenas o município e outros viveiros produzirem as mudas. Essas mudas têm que ser levadas a campo, plantadas, tutoradas para que elas cumpram o seu papel. Sim, Ed, só Claro. sem querer te cortar, mas abrindo Claro. parênteses disso aí, não, é bem bacana que a gente está tendo uma receptividade cada vez maior na questão das mudas, né? Dessas pessoas querendo doação de mudas. Então, hoje, a gente deu o nome do programa de reflorestamento, que o objetivo é ampliar a cobertura florestal, e a gente faz as parcerias com os produtores rurais. Então, eles nos solicitam as mudas e é como a SEMA também trabalha quando faz a doação, né? O produtor, quem recebe, tem a responsabilidade de fazer o plantio e ter o cuidado. E a gente está tendo um envolvimento muito grande, uma demanda, uma aceitação, uma abertura enorme, e isso tem sido muito legal. E a gente só consegue fazer esse programa que tem o resultado que você mencionou por conta desse apoio que a gente tem do viveiro, que a sua secretaria administra, e os demais viveiros privados, que aí a gente mistura as espécies e consegue fazer o atendimento. Então isso é muito bacana, é legal você reforçar isso, porque a gente mantém o programa e quem precisar de muda, eu já estou fazendo o merchan aqui, pode entrar em contato com o IASO para fazer a solicitação. Me perdoe te interromper. Não, fica tranquila. E é importante aproveitar esse espaço e dizer também, Liliane, que as mudas que são produzidas no viveiro municipal, elas são doadas. Então, a pessoa interessada em fazer recuperação florestal, plantar árvore na sua residência, na sua chacrinha, ela tem o custo apenas de ir à Secretaria de Meio Ambiente, solicitar a autorização de retirada das mudas e buscar a muda no viveiro. A muda em si não tem custo. Então, essa é uma forma de estimular a recuperação florestal. Né? Dando sequência na fala, manejo de pastagens degradadas. Né? Então, manejo de áreas degradadas, seja por atividade agrícola, seja por atividade de pecuária, ou seja por atividade humana de lazer, de ecoturismo, etc. Seria muita ingenuidade imaginar que a atividade turística também não gera impacto, porque tem estrada de acesso, tem trilha dentro da PT, às vezes a atividade agropecuária não tem. Então, obviamente, a escala de impacto da atividade turística é menor do que a da atividade agropecuária, mas ela também existe. A adoção de melhores práticas agrícolas, como plantio direto na palha e estratégias de conservação do solo. Veja bem, o que nós observamos aí de 2012 para cá? Houve um aumento da fronteira agrícola, não de área que já foi cultivada no município, mas um aumento na fronteira agrícola em termos de conversão de atividade. As áreas que eram tradicionalmente de pastagens, embora já tivessem sido áreas de agricultura
lá no final da década de 70, voltaram a ser áreas de agricultura. E qual foi a principal diferença entre as áreas ocupadas na década de 70, começo da década de 80, com a agricultura para hoje? Justamente as técnicas e o maquinário agrícola. Então, hoje a gente tem agricultura de alta precisão e mecanização. A gente tem plantadeiras com mais de 20 linhas de plantio, colhedeiras com 20 metros de lâmina de frente. Então, solos irregulares, ondulados, cheios de obstáculos, acabam dificultando essa prática agrícola. Aí é natural que se queiram solos limpos. Agora, é essencial, especialmente para a nossa região, que esses solos preparados para a agricultura não esqueçam das boas práticas de conservação do solo e água, seja com terraços embutidos que permitem segurar 4.500 quilômetros de estradas vicinais no município de Bonito. Então, a malha viária para fazer manutenção é uma malha muito grande. E aí, com pouco maquinário, com pouca estrutura, é um desafio realmente grande. Eu vi que voltou. Meus problemas técnicos aqui estão me dando um baile, mas está indo. Todo mundo continua me ouvindo. Não, okay. Você continua ok. Eu que estou dando umas sumidas às vezes. Tá, some não. Vamos para o próximo, por gentileza. Então, essas imagens aí que estão na tela de vocês, pessoal, são de estratégias de conservação de solo, né? O trator Valtra, que foi adquirido pela Secretaria de Meio Ambiente, nos primeiros esforços do Programa de Conservação de Solo e Água, que remonta a 2007. Foi adquirido, na época, um Valtra traçado, um 1680, com terraceador de 18 discos, porque o foco de conservação de solo naquela época eram áreas de pecuária. E a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu um trabalho em parceria público-privada em áreas de beira de rio, de APP e de pecuária. A foto logo abaixo do trator, vocês veem que tem uma palmeirinha no fundo, uma mata ciliar atrás da palmeira, essa é a mata ciliar do córrego seco. E esse lagão que vocês estão vendo aí era uma erosão, uma vossoroca, que vinha de uma pastagem degradada e rompia dentro da mata ciliar. Então, as estratégias de conservação de solo e água fizeram uma caixa de sedimentação, né, para que o próprio material transportado durante o processo erosivo fosse usado para encher o buraco que tinha sido cavado. Essa é uma das estratégias. E na foto maior, vocês veem uma pastagem com uma série de terraços. Isso que o pessoal chama normalmente de curva de nível. Tá? Então, esse trabalho já é trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que mesmo antes dos turvamentos, né, já tinha uma preocupação muito grande com o manejo de conservação de solo e água, por entender a fragilidade da nossa região. Passa o próximo, por favor, Eli. Esse é um detalhe, né, de um terraço, ou curva de nível, como queiro. Então, dá para observar que ela tem dois sulcos profundos, um na parte mais alta da curva e outro na parte de baixo, segundo a definibilidade do solo. E a curva tem esse formato piramidal. Essa é uma curva recém-feita, depois de algumas semanas ela compacta um pouco, e ela é uma barreira física. O que é interessante quando a gente adota esse tipo de prática intervencionista mecânica? Ela tem um contra, que é uma prática que envolve maquinário específico, tem custo envolvido, óleo diesel, operador capacitado, mas, por outro lado, por ser uma prática mecânica, ela é imediatamente efetiva. Você levanta uma curva de nível, chove, ela segura a água instantaneamente. Ela não depende, por exemplo, das práticas de plantio direto, que você precisa fazer um plantio de uma forrageira, essa forrageira tem que germinar, enraizar,
para poder fazer a proteção do solo. É uma prática que a longo prazo é bastante eficaz, bem feita, mas ela não é de resultado imediato. Ela demanda em período vegetativo das espécies utilizadas. Tá? Próximo, por favor, Lili. Vamos lá? Ok. Mais imagens de área de pastagem, dos primeiros trabalhos. A segunda foto, a foto da direita, mostra a curva de nível segurando água. E vocês veem que mesmo em áreas dobradas, né, com alguma declividade, com um pouco de boa vontade técnica, dá para fazer intervenção que visa justamente fazer com que essa água infiltre, perca velocidade e seja liberada para o curso d'água lentamente, e evitando assim processos erosivos e de turvamento. Quando a gente não tem estratégia de conservação de solo e água, essa água chega muito rápido em sedimento, causando turvamento, podendo ser um turvamento com barro que a gente não deseja. Vamos lá para mais um. Vocês devem estar se perguntando, né? E o que nós falou de 2007, do começo dos trabalhos, e agora? O que foi feito? Então, essas fotos são do ano passado. Essa escavadeira hidráulica foi adquirida pelo município, ela está à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, e esses trabalhos foram feitos com o apoio da Agraer, especialmente para o Paulo. E aí vai meu muito obrigado para o Paulo, que tem sido um grande guerreiro, um defensor, um parceiro. Ele sabe bem e convive com as dificuldades da coisa pública, né, que o cobertor é curto. E esse trabalho foi feito na Fazenda América, onde fica a nascente do Rio Formoso. Então, uma regra das boas práticas de conservação do solo e água, você sempre começa do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Porque se você cruzar do meio do caminho, existe uma chance de que todo o seu trabalho se perca pelo volume de água que desce. Então, nós começamos o trabalho na nascente do Formoso, lá numa área de morraria, que jogava muita água para a lavoura e, consequentemente, da lavoura para o Formoso. Então, como eu falei no começo, existem uma série de critérios e aspectos técnicos que têm que ser observados. Não adianta ter máquina, não adianta ter projeto, se não levar isso em consideração. Então, há um planejamento estratégico, e esse planejamento vem sendo executado. Deu resultado? Deu resultado. O Formoso já turvou menos, quem acompanhou as últimas chuvas, né? Especialmente as chuvas do começo do ano, que são chuvas mais volumosas. A gente teve alguns episódios de turvamento, sim, né? Ainda tem bastante trabalho para ser feito, mas os turvamentos foram menos intensos e o rio ficou bem mais rápido. Isso significa que as intervenções que estão sendo feitas estão indo para um bom caminho. Vamos lá, Lili, mais um. Essas imagens que vocês estão vendo é de um outro trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo, e, na verdade, esse trabalho continua em execução, que é de aberturas de caixas de retenção ao longo da rodovia Bonito São Geraldo. Nós estamos dando uma ênfase no trecho que vai até o Rio Inhumas, o Córrego Inhumas, para vocês se situarem ali onde fica a Fazenda Monte Cristo, o Balneário do Inferno, esse trecho inicial. Nós já fizemos uma série de intervenções depois da Ponte do Inhumas, né, na área da Fazenda Santa Eugênia, intervenções internas na propriedade para segurar a água que vem para a estrada. Por que disso? Porque é um local emblemático de turvamento. Não só de turvamento do Córrego Inhumas, que é afluente do Formosinho e, consequentemente, do Formoso, mas porque é um trecho de alto fluxo de turistas e de escoamento de produção agropecuária, e nesse trecho, antes da Ponte do Inhumas, virava um verdadeiro rio. Então, qual é a estratégia? A estratégia é tirar água da estrada. Não adianta patrolar, não adianta cascalhar, se a água continuar correndo em cima da estrada. Ok? Então, a estratégia é fazer as caixas, isso implica abertura de cerca, conversar com o proprietário rural precisa autorizar que a máquina entre na sua propriedade e que faça as obras de intervenção dentro da propriedade, para que a água que chega na estrada da propriedade saia da estrada de volta para a propriedade. Porque o volume de água que cai diretamente em cima da estrada é relativamente pequeno, face ao que ela recebe de água dos contribuintes ao lado e serve de corredor. Tá legal? Passa mais um.
Então, acho que essa imagem é bem emblemática, né? Essa é uma caixa de retenção e sedimentação. Se vocês observarem, a água está na caixa e não na estrada. Então, esse é o objetivo, é criar estratégias, né? São estratégias físicas, para que a água, ao cair na estrada, ela escorra para as laterais da estrada e fique presa dentro dessas caixas. Então, existe uma técnica de construção para que o excedente da caixa, da água na caixa, transborde para dentro da propriedade. A gente não constrói simplesmente uma canaleta onde a água sai da estrada e é canalizada para a propriedade, porque isso é temerário e poderia criar processos erosivos. Então, não é simplesmente como às vezes a gente escuta. Põe a máquina e rasga um canal para que essa água saia da estrada. A ideia não é essa, a ideia é que a água saia da estrada para a caixa, fique presa na caixa e que o excedente de água que a caixa receba transborde, aí sim, lentamente, de uma maneira controlada, para a propriedade rural. Então, é um trabalho que tem sido feito com bastante critério. Tá? Aproveitando essa imagem desse trecho, hoje nós estamos mexendo as margens do córrego Anhuma dentro da propriedade rural e próximo à Fazenda Monte Cristo, para segurar um volume de água muito grande que vem do morro. Então, esse é um trabalho que, se não for feito de maneira integrada entre propriedade rural e estrada vicinal, ele é um trabalho pouco eficiente. Não adianta eu fazer o trabalho todo dentro da propriedade e não ter o cuidado com a estrada, e também não adianta eu fazer um trabalho primoroso na estrada e a propriedade rural continuar jogando água na estrada. Então, Verdade. a ideia é deixar de apontar o dedo, né? Dizer, mas o fulano, a responsabilidade ou a culpa é de um ou de outro, e baixar o dedo e dar as mãos. Trabalhar junto. Porque, de novo, você está tendo sedimento transportado para o solo, alguém está perdendo a parte mais seca do solo. Tá? Vamos lá ver o que mais nós temos aqui. De imagens, é isso. Tá? A ideia do conceito, né, por trás do trabalho, e eu me coloco à disposição para responder dúvidas, para a gente bater um pouco de papo. Deixa eu contar mais uma coisa para vocês, só um pouquinho, Lili. Nós começamos a tratativa via FamaSul, porque o desafio que nós estamos enfrentando é que no Brasil você tem pelo menos 2 cultivares por ano. Então, você sai do soja e vai para o milho, que é a prática comum na nossa região, ou para um outro cultivar intermediário. Depois você tem um vazio sanitário curto, de cerca de 2 meses. E esse vazio sanitário é mais ou menos igual para todo mundo. Então, qual é o desafio? Eu não posso entrar com uma máquina de 22 toneladas no meio de uma lavoura de soja para fazer buraco, porque eu estou prejudicando a atividade agrícola da propriedade. Então, o desafio a janela de intervenção é a mesma para todo mundo. Então, vários produtores rurais entenderam que dá para fazer as intervenções com maquinário próprio, porque muitas fazendas têm mais máquinas que a prefeitura, para vocês terem uma ideia. E, através da FamaSul, nós começamos uma tratativa para um plano de ação para o vazio sanitário deste ano, e nossa expectativa é fazer um esforço concentrado em várias frentes, para ver se pelo menos aí 10 ou 12 ou mais propriedades rurais fazem as intervenções necessárias com maquinário próprio, obviamente dando apoio técnico, assistência, para que a gente logre resultado mais rápido. Ok? Então, esse é a primeira boa notícia de planejamento estratégico. Muito bacana, Ed. Bacana essa apresentação. Como IASB, eu conheço já tanto o teu trabalho quanto o que a Secretaria está desenvolvendo, mas as pessoas, né, que não estão ligadas à área não conhecem. Então, a gente achou muito importante abordar esse tema para mostrar que esse assunto está caminhando, o que cada um está fazendo, né? E eu acho que uma coisa muito bacana que você disse foi que a gente tem que dar as mãos. E isso é um trabalho, essa é uma política que o IASE sempre adotou nos trabalhos que a gente desenvolve e que a gente acredita muito,
porque a gente precisa unir, a gente não pode mesmo ficar apontando o dedo não, porque o problema continua lá. Vou até replicar uma fala do nosso promotor, né, o doutor Alexandre Stuck, porque se você bate de frente com aquela questão, com aquela pessoa, né, com que a gente precisa dialogar para resolver o problema, a gente vai ter, às vezes, a inimizade e vai perder o contato com a pessoa e o problema ainda vai continuar lá e vai existir. E, na verdade, a gente quer resolver o problema. Então, a gente tem que arrumar uma forma disso. E aí a gente tem que mesmo, sempre fui de encontro com essa ideia de que a gente tem que ver o que cada instituição, como instituição, falando como instituição, né, tem como ajudar, o que ela pode ajudar, e nisso a gente dá essas mãos mesmos e a gente poder desenvolver o trabalho e focar. Aí seria bacana que nós focássemos, como vem sendo feito mesmo em regiões, né, porque senão fica um trabalho disperso, capilarizado, né, um pouco num lado, outro pouco no outro, e acaba que não se tem o efeito que a gente deveria ver, né, com todo esse esforço que está sendo feito. O IAS está desenvolvendo um trabalho que, de certa forma, a secretaria como ela é parceira praticamente de tudo que a gente faz, né, que é para a área ambiental, a secretaria é parceira também, que é um trabalho no Rio Mimoso. Amanhã nós vamos falar mais especificamente sobre isso, então já fica o convite para que o pessoal assista a apresentação do projeto Águas de Bonito, e é um projeto que, da nossa área aqui, do IASO, que a gente vai contribuir principalmente é com o reflorestamento, e aí a secretaria está caminhando com a gente sempre com esse assunto, né? Pessoal, se tiver alguma pergunta, puder escrever aí nos comentários, e aí, enquanto isso, a gente vou dar aqui uma alô, Ed, para o pessoal que está prestigiando, a nossa parceira também, a amiga Vivian, está por aqui, né? Você está vendo aí o pessoal, a Carol também, que trabalhou aqui no IASO, deu uma contribuição importante, também é consultora de projetos ambientais, está acompanhando, o Rafael Loreto, nosso presidente Bruno, tem acompanhado de perto, o Bruno também tem uma ligação com o Sindicato Rural, que é também um parceiro importante em todo esse trabalho, Télcio, Morgana, a Meire a gente também tem que estender aqui um agradecimento por essa semana do meio ambiente estar acontecendo, porque a Meire tem nos dado uma força muito grande, ela faz parte da diretoria, mas tem nos ajudado muito com as divulgações, e aqui a gente tem uma pergunta do Pavanato também, nosso amigo, ele está perguntando: a Secretaria do Meio Ambiente tem envolvimento com o atropelamento de animais nas rodovias e estradas de Bonito? É um assunto que parece estar fora da conservação de solo, mas tem a ver com a conservação, né? Quando a gente tira a vegetação e matas, a gente deixa os animais expostos aí, né? A circularem em áreas de rodovia e tudo mais. É isso aí, Lili. Antes de eu responder a pergunta do Pavanato, você falou uma coisa que é muito importante. Às vezes nós somos muito cobrados pela velocidade das ações. E a pressa, nesse caso, é inimiga da qualidade do serviço. Então, como as intervenções são grandes, a gente tem pouca estrutura de maquinário de suporte, eu tenho como regra, e enquanto eu estiver à frente da pasta, a conduta será essa, é o seguinte: entra com maquinário numa determinada região e sai da região quando as intervenções todas estiverem prontas. Essa história de cisca um pouco aqui, cisca um pouco ali, muda a máquina de lugar, leva para um lado, leva para o outro, não faz nada. Então é preferível fazer um serviço mais demorado, de melhor qualidade e que vai durar mais tempo. Para quando deslocar essa máquina, o tempo de intervenção em outra área, a área que acabou de ser mexida, suporte isso. Tá? Pavanato, a Secretaria de Meio Ambiente faz gestão junto às secretarias de Estado e ao governo do Estado para que sejam instalados os redutores. A gente pede isso, tá? Porque entende que atropelamento de fauna é um problema sério, não só para a fauna de um modo geral, mas para a nossa atividade turística. Porém, existe uma questão de competências. Tá? O município não pode intervir diretamente nas MS. Então, a gente tem certas limitações de caráter legal. Eu não entendo o porquê da morosidade, ou talvez da falta de sensibilidade por esse assunto,
Tá? Mas sim, esse assunto que a gente sempre persegue, sempre tem oportunidade com as autoridades competentes, a gente fala de questão de problema de fauna, redutores de velocidade, etc. Mas, por outro lado, uma coisa que nós já discutimos isso em outros fóruns, né, em outras instâncias, a população podia fazer a sua parte tirando o pé do acelerador, né? A galera anda na rodovia como se não houvesse amanhã. É 140 para cima. Então, se seguir o limite de velocidade da rodovia, que muitas vezes é 80 quilômetros por hora, nos trechos que é de 80 quilômetros por hora, isso seguramente diminuiria o impacto sobre a fauna, especialmente nas questões de atropelamento. A gente vê na rodovia aqui que vai para o balneário, quem anda quem faz caminhada, quem anda de bike, sabe que os carros passam voando baixo. Então, é muito importante que a população entenda que a população é parte da solução. É legal? Não, com certeza, né, Ed? Nesse assunto aí, o pessoal também anda muito desatento, né? Mais do que antes, até por conta de celular. Quantas pessoas também dirigindo e falando e escrevendo, mandando áudio, eu não sei como é que consegue. E a gente tem, nesse trecho aí até o balneário, um trecho pequeno, curto, que tem muita família que estão caminhando ali na pista de caminhada, pedalando, mas o pessoal pratica, né? O pessoal, esqueci o nome daquela bike que tem um pneu fininho lá, esqueci o nome daquilo. O pessoal pratica ali a bike no acostamento ainda. E Speed. aí, é isso, speed. E aí o pessoal consegue. No mês passado, o Bruno, o nosso presidente aqui, comentou. Eu fui encontrá-lo e na passagem, né, que foi no Parque Ecológico que eu fui encontrá-lo, a anta morta ali naquele trecho. E como é que a pessoa consegue, num trecho tão curto, atropelar uma anta, não ver uma anta durante o dia? Existe fatalidade, mas também existe muita falta de atenção e esse pezinho aí que você falou, bem pesado no acelerador, né? Então, essa mistura é complicada. Por exemplo, nos trabalhos de conservação de solo, quando a gente estava com uma maquinazinha pequena, né, 22 toneladas, a escavadeira, na rodovia Bonito São Geraldo, tinha carreta passando a mais de 100 por hora. Carro baixo, então, patrola a estrada, vira pista de corrida. Isso é um problema sério, né? É um problema de educação ou de falta de educação. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Everson, Isso. amigo Guia Ramírez, também conhecido como Papagaio do Povo. Lixão todo mês, fogo. Everson, fogo no lixão é um problema que a gente não tinha. Tá? Eu estive secretário durante 8 anos, de 2005 a 2012, e nesse período de 8 anos tivemos um fogo no aterro. E desde 15 de outubro de 2018, quando eu voltei para a secretaria, na minha primeira semana teve um fogo na galhada. O que eu tenho observado? Que a população que tem frequentado o aterro, né, o lixão, como a população conhece, tem colocado fogo de forma criminosa. E por mais que a gente vá ao aterro 3, 4 vezes por dia, todo dia, a gente ainda não conseguiu dar flagrante nisso. Até porque depois que coloca fogo, a gente tem que apagar o fogo. Esse final de semana teve um outro fogo, e o que me chamou a atenção é que foi colocado fogo na galhada inteira, e não só apenas um foco. Foi colocado fogo todo em roda da galhada, na leira feita no meio, e numa extensão de cerca de 200 metros ao longo do lixo. Então, isso você pode ter certeza que é fogo criminoso. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente, a equipe que trabalha comigo, não vai por fogo no lixo. Entendeu? E a população, quando coloca fogo no lixo, seja lá pela razão que for, né, precisa entender que quando o lixo, especialmente o lixo domiciliar, começa a pegar fogo, a gente não consegue apagar esse fogo, porque você tem material combustível, você tem produção de metano, e esse fogo queima por baixo, igual fogo embanhado. O controle é muito difícil. Felizmente choveu e esse fogo acabou sendo controlado. Então, é uma atitude criminosa, né? Enfim. Sem contar, Ed, que é uma atitude criminosa que as pessoas não... acho que tem noção do impacto que ela está causando para a saúde de todo mundo e para a própria, né? Num período agora que a gente está em período seco, é um período que a umidade do ar, né, que cai bastante, e ainda com fumaça
Então é uma coisa bem complicada. Então eu acho que o pessoal tinha que ter um pouco mais de consciência, educação, né, e respeito em relação a isso. Não somente com o lixão, principalmente, que lixão não, né, mas com aterro lá e com as queimadas de resíduos, de folhas na própria casa, né, já passando aí um alerta. Vamos lá, deixa eu dar sequência nas respostas. Até o Uhum. balneário colocar redutores. Eu concordo que dá para pôr redutor. Só que tem que lembrar que até o balneário é MS. É MS 178. Então, quem tem que instalar os redutores e autorizar a instalação, na verdade, quem tem que autorizar e fazer a instalação é o governo do estado. A MS 178 nesse trecho não é de competência e responsabilidade do município. O lixão, colocar câmera é barato e resolve. É uma coisa que a gente está discutindo. Com a estação de transbordo, que já está licitado com ordem de serviço dada, para que seja feita a cobertura e o piso concretado entre as duas ramas do transbordo, já está sendo em processo de licitação, construção de uma guarita nova, né, para se colocar uma pessoa ali um período maior. E eu conversei bastante com o prefeito e nós estamos estudando a viabilidade de refazer toda a cerca do perímetro do aterro, aí com tela e valeta, né, para impedir que as pessoas acessem por ali. E o prefeito insiste, é algo que eu não estou muito convencido ainda, né, que nós devemos pôr um portão e colocar horário de funcionamento para destaque no aterro. A gente tem experiências anteriores de que o cidadão consegue se deslocar da sua residência até a estrada de acesso no aterro, chega no portão e joga o lixo no portão, sendo que ele está a 100 metros do local correto de destinação. Então, é um desafio. As sugestões são bem-vindas, elas vêm sendo discutidas, né? O transbordo está funcionando, ainda tem bastante coisa para ajustar, e é uma caminhada devagar e sempre, gente. Todos precisam ter um pouquinho de paciência e fazer a sua parte dentro do possível. Com certeza, né, Ed? Problemas assim sempre vão aparecer muitos. A gente tem vários desafios, né, na questão ambiental, principalmente, várias áreas, né? Mas na questão ambiental, que é a área que a gente atua, temos muitos, e a gente tem aí de mãos dadas ter que correr, pegar um pouquinho da energia, da força de cada um para a gente poder fazer esses enfrentamentos e conseguir resolvê-los, né? Então, Lili, eu usei muito ano passado e começo desse ano, todas as vezes que eu fui convidado para falar sobre aterro, sobre lixo, enfim, sobre questões ambientais, algo que para mim faz cada vez mais sentido, que ao invés de ficar olhando para o vizinho, é fazer a sua parte. Cuida da sua calçada, cuida do seu lixo, mantenha a sua casa em ordem. A sua. E é apenas e tão somente a sua. Se você fizer a sua e o seu vizinho cuidar da dele, e o vizinho dele fizer a mesma coisa, rapidamente nós vamos ter, sem utopia, sem delírio, áreas melhores cuidadas. Então, ao invés de eu tentar imputar responsabilidade ou ficar cobrando que os outros façam, eu preciso olhar e fazer a seguinte pergunta: o que eu faço no meu dia a dia? Qual é a minha parcela de contribuição? Porque é muito fácil levantar o dedo e cobrar. Você não faz, o vizinho não faz, está jogando lixo. Tá, e o que você faz? Então, a gente tem bonito alguns aspectos culturais, como de queimar lixo, queimar folha, isso é cultural. Eu tenho uma vizinha da minha casa, do outro lado do córrego Restinga, que eu sou vizinho do córrego, né? Que mesmo indo, conversando, pedindo, orientando, ela continua queimando lixo. Ela junta o lixo, ao invés de colocar no saco e destinar para a coleta da prefeitura, ela prefere tocar fogo. E ela faz isso desde sempre, provavelmente aprendeu com a mãe dela, enfim. Então a gente tem algumas mudanças aí de perfil de atividade, né? Pois é, tá aí a dengue, né, Ed, para mostrar que as pessoas precisam olhar melhor primeiro para sua casa, né, o que elas fazem, pensar em si próprio, né, ali na questão de saúde, da sua família, do seu ambiente. Então, a gente tem os casos de dengue aumentado bastante em todo o país, aqui também não é diferente pelos números que a Secretaria de Estado de Saúde tem apresentado. E aí, dengue é uma questão mesmo, eu vejo como educação que a pessoa tem que ter de
eu não gosto muito de conscientizar, mas não deixa de ser, né? O sensibilizar com a questão da doença em si, né? Que tem que cuidar, que tem que não deixar o lixo exposto, que tem que tampar, né? Colocar a terra nos reservatórios de água ali das plantas, nas vasinhas, fechar os reservatórios de água, essas coisas. Então, as pessoas têm que olhar por aí também, né? Então, de dengue, estava discutindo. Hoje de manhã nós tivemos reunião do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus para acompanhar a evolução, né, do mês de junho. Eu faço parte do comitê desde o começo, para acompanhar a evolução dos casos que nós tivemos em Bonito, enfim, uma discussão técnica. E foi dito na reunião que nós temos hoje, especialmente porque choveu, o foco de atenção voltado para a dengue, porque começou a aparecer casos de dengue de novo no município. Na verdade, eles não pararam. E toda vez que chove, a gente sabe que os mosquitos, que as larvas que estão incubadas, elas eclodem e aí volta a ter problema de dengue. Então, Pavanato, dengue é falta de educação, né? ou de povo relaxado. Uma coisa que me chama a atenção é que nós fizemos, no começo do ano, na época das campanhas de dengue, mutirões de limpeza. E algo que me incomodou muito, porque eu acompanhei vários dos mutirões, é que o cidadão fica esperando a equipe da prefeitura chegar na residência para a equipe fazer a limpeza do quintal dele. Sendo que a ideia era que a pessoa fizesse a limpeza do seu quintal, colocasse o que precisava ser transportado do lado de fora da casa, para que as equipes simplesmente jogassem no caminhão e levassem para o aterro. Então, assim, faz como? Se o próprio cidadão não é capaz de limpar o quintal. Pois vou ficar sentado lá na minha cadeira, tomando tereré e esperar que o fiscal da prefeitura, que o agente de endemias, entre para limpar a minha casa? É complicado, né, gente? Pois isso aí só mostra que a gente só mostra que a gente tem que insistir e fortalecer ainda mais os trabalhos de educação ambiental para que a gente chegue até o povo, para que ele se sensibilize de fato, para entender a importância disso, né? Você já me ouviu, só um comentário para não pode falar. Você já me ouviu dizer isso várias vezes e algumas pessoas que estão assistindo também. Eu sou um grande defensor de educação ambiental, especialmente com crianças. Mas já tem muitos anos que eu venho mudando o foco da atuação para fazer educação com o adulto. Porque o agente de transformação é o adulto. A gente educa a criança para o futuro, mas a mudança tem que acontecer pelo adulto. Então, a Secretaria de Meio Ambiente vem dando ênfase para educar o adulto, porque a gente precisa de mudança hoje, não daqui a 10 anos. Minha filha completa 9 anos hoje. Daqui a 10 anos, se nós adultos não fizermos as mudanças que precisam, o que ela vai ter daqui a 10 anos? Verdade. Então, nós adultos, que somos os agentes de transformação, precisamos dar exemplo. Não é a criança que recolhe o lixo e queima lixo. Não é a criança que vai no lixão, joga lixo de qualquer jeito e taca fogo no lixão. Não é a criança que dirige a 200 por hora num trecho que é para andar a 80. Então, o que nós, adultos, formadores de opinião, estamos fazendo? Essa é a pergunta. Sim, são ótimas colocações. Inclusive, nessa semana nós lançamos algumas interações na nossa rede social no Facebook, justamente fazendo essa pergunta: o que você está fazendo para cuidar do meio ambiente? É uma pergunta simples, mas as pessoas não se veem, acho que responsáveis, envolvidos, não sei. A gente, primeiro que não teve muito envolvimento na rede social, né? Mas acho que nem porque as pessoas não gostam de ficar ali comentando, porque a gente tem vários comentários, né? Pessoal assistindo aqui a live ou qualquer outra coisa com as interações. Mas às vezes as pessoas mesmo não sabem, elas não se perguntam, às vezes eu nem se pergunto o que elas estão fazendo. Então, enfim, eu acho que foi uma ótima colocação. De fato, concordo com você nessa questão de trabalhar com o adulto, sim, porque nós somos amanhã, o resultado de amanhã é o que nós fizemos hoje, e nós que estamos aqui, né, nessa linha de frente. E, bem, enfim, já tem 1h11 que nós estamos fazendo esse bate-papo, a gente nem percebe que a hora passou. Como sempre, é um prazer conversar com você. Eu tenho uma live daqui a pouco, lá no Instagram, com o nosso amigo Henrique Naufal, então eu tenho que
finalizar aqui, desconectar minha gambiarra de computadores e para falar com ele. Te agradeço muito, Ed, sobre a tua apresentação. A gente começou com o assunto de conservação de solo, já falou terminou em dengue, em educação ambiental, mas isso faz parte, ainda mais você como secretário, que a secretaria tem uma missão muito grande, né, para trabalhar esses assuntos. As pessoas querem saber, tem seus questionamentos, tem suas dúvidas, às vezes pode ser até que tenha sugestão, e aí fica o nosso canal aberto. Esse vídeo vai ficar gravado na nossa linha do tempo aí da página do IASB. Se alguém tiver alguma pergunta, uma sugestão a fazer, acho que coloquem lá, que com certeza a gente repassa o Edmundo. Então fica aí nosso agradecimento sempre, Ed, pela parceria, por tudo que você, como secretário, esteve aí à frente e deu aberturas para o IASB e para demais outras instituições também, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né, a parceria do IASB de sempre, agradeço a disponibilidade da população de participar, de interagir, de ouvir. A Secretaria de Meio Ambiente está à disposição. Aproveitar, né, dizer que o nosso horário de funcionamento mudou por questão de decreto. Tá? Hoje nós voltamos ao regime de 6 horas, então o expediente expediente administrativo, tá, gente? Das 7 às 13, a Secretaria está hoje na antiga Vaca Mecânica, próximo ali do Hotel Bonsai, indo para Vila Maruca, ok? Nossos números de telefone estão disponíveis na página da Prefeitura, e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá legal? Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Valeu, Ed. Obrigado também. Valeu. Pessoal, lembrando que a gente tem na sexta-feira um bate-papo com o Paulo Sérgio Jimenez, da Agraer, que hoje ele está à frente da Câmara Técnica de Conservação de Água e de Solo, que foi criada pela Semagro e demais instituições. Então, ele vai abordar um pouco mais esse assunto de práticas de conservação de solo que vem sendo feito em Bonito sobre este assunto, que é um assunto, como eu falei no início, que acaba que ele é bem emblemático por conta de que sempre que chove tem turvamento e a gente fica aí se perguntando, mas o que está sendo feito? Nada está sendo feito. Então, a gente quer aproveitar essa Semana do Meio Ambiente para justamente mostrar como que está o andamento desses trabalhos. E agora, como eu falei, eu tenho que ir lá para o Instagram. Pessoal, quiser acompanhar lá também, vamos abordar assuntos sobre as cobras, né? Falar de um assunto que para muitos é um assunto instigante, outros já têm medo, às vezes não quer nem ver para poder não sonhar com cobra à noite, mas é um bate-papo muito legal lá com o Henrique Naufal, que é para desmistificar esse medo das cobras, né? O medo que a gente tem das cobras, que as cobras são tão perigosas, tá bom? Valeu, um abraço para todos vocês, obrigado para quem nos assistiu até agora. Até mais, gente. Até a próxima live. Tchau.